Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é a professora Fabiana, mestre, tá? Fabiana Silva Bota Deniso. Eu tenho a formação de Ciências Biológicas e Pedagogia, possuo também a pós-graduação em Educação Especial Inclusiva, Educação do Campo e também em Gestão Ambiental entre os municípios. Sou mestre em ensino e doutoranda pela Universidade Estadual de Maringá, no programa de doutorado em Ciências e Matemática. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Enquanto eu vou organizando aqui, aplicando os meus slides para ministrar a aula para vocês de METEP, né, ou metodologia da pesquisa do trabalho científico, vou passar um videozinho aqui, enquanto eu já vou deixando aqui tudo organizado para vocês. Aguarde que logo nós nos veremos novamente. Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, pessoal. Então, após o nosso vídeo introdutório, né, eu vou ministrar, então, a disciplina para vocês. Tudo bem? Vou colocar aqui, vou pedir para vocês verificarem se estão aparecendo para vocês. Tudo bem? Então, pessoal, essa disciplina, né, ela é bem interessante porque ela vai servir como um direcionamento, um caminho a ser percorrido de como nós podemos escrever um trabalho acadêmico, né? Então, eu também vou deixar os slides aqui para vocês, vou apresentando e vou deixar também eles disponíveis, né, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram novamente estar olhando, tudo bem? Então, vamos lá. Então, antes da gente iniciar, né, vamos dar uma boa tarde aqui para todo mundo. Que bom que vocês estão aqui, espero que estejam bem. Né? Wagner Santana, boa tarde. Gilmara, Joventina Jardim, Cídia, Tainá, Catarine, Vânia, né? Boa tarde para vocês. Nós temos também pessoas de vários polos, né? Que nós, né, temos ali uma certa interatividade, que isso também se torna muito legal, bem atrativo, né? Um ensino bem significativo. Ana Carvalho de Sorriso, Mato Grosso, boa tarde. Sejam bem-vindos. Aline, Laura, Marisete, né? Que legal, eu conto com a participação de vocês, tá? Caso vocês forem tendo dúvidas, vocês podem deixar ali que no final eu vou estar sanando essas dúvidas para vocês, tudo bem? Maísa, tudo bem, Maísa? Que legal. Tatiana, Laura de Teresina, que legal. Muito legal. Pedagogia, Rio de Janeiro, Andradina, São Paulo, Polo, Mogi Guaçu. Boa tarde, Anne, Daniele, também de Mucurici, Espírito Santo. Polo de Patinga, Minas Gerais, Fortaleza, Ceará.
Pessoal, boa tarde, então, né? Então, nós temos as nossas aulas que elas variam o horário, então, dependendo da disponibilidade do professor, então, não significa que serão todas as aulas à tarde, tá bom? Mas nós estaremos aí enviando com uma certa antecedência, tudo bem? Verdade, hein, Eduardo? Longe mesmo. Pessoal, então vamos começar a nossa aula, né? Vou estar passando também a lista de presença no final da aula. Como eu fiz ali minha apresentação no início, meu nome é professora Fabiana Silva Bota Demiso, né? Eu sou professora aqui da instituição, sou mestre em ensino e doutoranda também em educação, tá bom? Então, basicamente, né, o que nós trabalhamos dentro da metodologia da pesquisa e do trabalho científico? Nós trabalhamos a questão das modalidades de trabalho científico, né? Então, o que significa isso? Dentre todos os nossos cursos, né, inclusive, se ele é licenciatura ou se ele é bacharelado, ele necessita, né, de uma nova escrita acadêmica, de uma adaptação de uma escrita que favoreça a um bom trabalho, né, determinando aquela linguagem acadêmica. Então, é de grande importância estudar essa disciplina. Tá? Então, essa disciplina ela vai servir como embasamento teórico para vocês descreverem, né, como que você pode estar elaborando, por exemplo, um projeto de pesquisa. Como que você pode estar elaborando, muitas vezes até um relatório, uma análise. Então, a apostila, né, ela é dividida, então, em 4 unidades. Thay, na verdade, eu sou professora e tutora, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí no final, que eu vou estar esclarecendo no final todos as dúvidas e também questão de comentários, tudo bem? Então, a nossa apostila, pessoal, ela é dividida em 4 unidades. A primeira unidade, ela vai falar do método científico. A segunda unidade, ela vai falar da pesquisa científica. A terceira unidade do projeto de pesquisa, né? Quais são os passos, o que você precisa para estar elaborando, quais as dicas, né? Qual que é a estrutura desse projeto de pesquisa que pode estar abordando. E na unidade 4, as modalidades de trabalhos científicos. Por quê? Né? Dentro de uma disciplina, independente de qual curso seja, as modalidades do trabalho científico, eles variam muito, né? Então, você pode ali escrever um trabalho científico na forma de um relatório, você pode escrever um trabalho científico na forma de um artigo, na forma de um TCC, né? Então, inclusive, independente de qual modalidade seja esse trabalho científico, você sempre tem que usar aquela linguagem acadêmica, aquela certa preocupação para estar propondo um trabalho de qualidade, né? Uma escrita ali que favoreça realmente, de fato, que quem acabou escrevendo foi uma pessoa, né, que tem um grau ali de, vamos supor, um grau de conhecimento científico ali mais aprimorado. Bom, então, dentro da nossa apostila, nós iniciamos aqui, né, o conceito de ciência e o conhecimento científico. Então, o que acontece? Né, dentro aqui do conceito de ciência, basicamente, o que a gente pode estar verificando? Desde os primórdios, a humanidade vem procurando compreender o mundo que a cerca. A ciência, então, ela é uma janela para o desconhecido e nos permite, assim, ver o mundo de uma nova perspectiva. Então, consequentemente, né, qual que é o conceito de ciência e o conhecimento científico? A ciência, ela é algo que ela não é pronta e acabada. A ciência, ela está em constante período de transformação, onde novas revoluções, elas vão surgindo, né? Então, o que eu posso dar de exemplo para vocês, para provar para vocês que o conceito de ciência, ele não é pronto, acabado, afirmado e determinado, né? Um exemplo que eu posso estar relacionando com a nossa realidade, a questão, por exemplo, dentre os planetas no nosso sistema solar. Qual planeta, né, que nós sabemos que ele foi extinto do sistema solar? Nós sabemos o Plutão, né? Então, Plutão até anos atrás, ele era considerado um planeta que fazia parte do sistema solar, porém, ele foi extinto. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com a teoria do sistema solar? O que ocorreu com essa própria teoria? Essa teoria, ela foi refutada, né? O que significa isso? Refutada é quando pesquisadores, cientistas, eles acabam afirmando
que eles acabaram afirmando, né, dentre as teorias dele, que o Plutão ele não tinha todas as características específicas e semelhantes a dos outros planetas, então ele não seria considerado mais um planeta que fazia parte da órbita do sistema solar. Então a ciência é isso, né? A ciência é algo que ele está sempre em constante transformação, é um conhecimento gradativo que ele pode ser readaptado de acordo com a necessidade da sociedade, de acordo com os primórdios mesmos, né, que a humanidade ela vem compreendendo diante do mundo que a cerca. Então, diante de situações, diante de ideologias, a ciência ela pode ser modificada. Basicamente, então, né, o que nós temos? Esses três campos que acaba sendo muito interessante porque é um embasamento da própria metodologia da pesquisa e do trabalho científico. Então, o que é ciência? Né? Ciência, conforme eu expliquei, ele deu exemplo para vocês, né? Mas no conhecimento, no método científico, é um método sistemático. O que é sistemático? Um método organizado de adquirir conhecimento confiável e verificável por meio da investigação objetiva dos fenômenos naturais e sociais. Então, diante, né, dessa transformação da ciência, ela pode ser modificada em diversos fatores, tanto socialmente, quanto por meio de fenômenos naturais, quanto questão de influências ideológicas, políticas, socioeconômicas. O importante é entender que a ciência é um método que ela está sempre em constante transformação. E se ela está em constante transformação, o método científico, né, a linguagem que nós temos dentro de uma pesquisa de trabalho, ela também ela tem inúmeras transformações. Então, por isso que nós temos sempre que estar, né, se atualizando, se socializando com as palavras, com as escritas, porque geralmente a gente também tem esse processo que influencia nessa pesquisa do nosso trabalho científico. Então, quais são as características da ciência? O conhecimento científico ele é baseado o quê, gente? Em evidências, ele é baseado em hipóteses, ele é revisado por outros cientistas, ele é falível e provisório. Então, uma teoria que serve, né, para o ano de 2023, pode ser que no ano de 2024 essa teoria ela seja refutada. Ou seja, pode ter ocorrido a inserção de um novo paradigma. O que significa isso? Esse novo paradigma é uma nova teoria, né, que foi surgindo diante de alguma influência socioeconômica, política, e essa teoria, ela ficou falível, ela ficou falha. Por quê? Porque uma nova teoria, que é chamada de paradigma dentro aqui do conceito científico, ela foi substituída pela anterior. Pode ser que essa teoria ela pode ser substituída em um curto período de tempo? Sim. Né? Por quê? Porque, na verdade, as características da ciência, ela provém de um objetivo que ela também é impessoal, é criativo, é colaborativo. Então, vai depender de vários estudos, embasamentos teóricos para que esse paradigma ele também seja substituído. E o que é o método científico? O método científico é um processo lógico de observação, é formulado diversas hipóteses, diversas evidências, na verdade seriam diversos testes, dependendo qual pesquisa eu realizei. E também desenvolvimento de teorias sobre como o mundo funciona. Né? Então, essa questão de influências, né, em determinado período de tempo, igual a nossa sociedade, ela está muito influenciada, principalmente, né, a partir dessa geração Z que nós temos, dos jovens que nasceram ali meados dos anos 90, nós temos um grande embate, né, muitas vezes, em relação à tecnologia. Então, a tecnologia em si, ela pode, né, apropriar de diversas teorias, muitas teorias que muitas vezes não eram embasadas, agora pode ser embasada com o uso, com a metodologia, com a ferramenta do uso da tecnologia. Então, essas teorias, elas são o quê, pessoal? Elas são testadas, elas são desenvolvidas. Então a tecnologia, a metodologia ativa, por exemplo, né, que é o uso da inserção dessas metodologias dentro da sala de aula, ela favoreceu às vezes um interesse maior, ou às vezes um desinteresse. Então, o método científico, ele acaba sendo um processo lógico de observação. Vamos verificar se essa metodologia, utilizando a tecnologia, ela deu certo com o estudo e a tecnologia? Ela deu certo nessa disciplina? Né? Essa teoria ela pode ser refutada, ela pode ser
cancelada e depois ela pode ser reutilizada novamente? Sim, porque o método científico traz para nós essa formulação, essa observação, esse teste, esse desenvolvimento de hipótese para que realmente, né, esse método ele seja efetivado. Então, dentro do tipos de ciências, nós temos, pessoal, né, aqui a questão das ciências naturais, né, que ela vai estudar o mundo natural, incluindo física, química, biologia e geociências. Nós temos as ciências também sociais, que vai estudar o comportamento, a sociedade, incluindo a psicologia, a antropologia, que é o estudo do homem, e também a ciência política. Nós temos também as ciências aplicadas, que ela vai aplicar o conhecimento científico para resolver os problemas do cotidiano, os problemas práticos da sociedade, incluindo engenharia, medicina, informática e administração. Nós temos também as ciências que elas são as ciências interdisciplinares. Elas vão estudar tópicos que exigem uma abordagem colaborativa de várias disciplinas, incluindo estudos ambientais, neurociência, bioinformática, robótica, bioquímica também. Então, esses tipos de ciências, eles são considerados na totalidade como a teste e hipóteses de expressões que buscam, então, explicar os conceitos que abordam os métodos científicos. Tá bom, pessoal? Então, os métodos científicos, só para deixar claro para vocês que eles são abordados em diversos âmbitos, diversos campos da ciência. Hoje, nós estaremos vendo na questão da escrita, da metodologia acadêmica, porém, ele também pode ser utilizado em diversos segmentos também, conforme foi apresentado para vocês. A importância da ciência na sociedade, ela caracteriza também uma grande valia e é bem significativo também que vocês acadêmicos entendam o porquê da importância da ciência na sociedade. A ciência na sociedade, ela está equiparada a todos os níveis dentro do ambiente em que vivemos, dentro da sociedade em que vivenciamos, justamente por quê? Porque a ciência, ela provém no âmbito da saúde, né? A ciência, então, levou os avanços significativos na medicina, inclusive vacinas, né? Nós temos diversos conhecimentos, né, interesses que proveram da descoberta da ciência, antibióticos, cirurgias também menos invasivas, por exemplo, cirurgias robotizadas agora, cirurgias de robóticas, que nós temos a questão do manuseio ali voltado totalmente da tecnologia, né, usando a tecnologia em si. Nós temos também a ciência no âmbito da tecnologia. A ciência, então, ela é o motor do progresso tecnológico, dando origem a invenções modernas que mudaram o mundo, como telefones celulares, internet, também esses programas inovadores que nós temos de inteligência artificial também. A ciência também, pessoal, ela está presente no âmbito do meio ambiente, na sociedade, né, voltada para toda essa questão do nosso desenvolvimento sustentável, por exemplo. A ciência, ela fornece uma compreensão abrangente dos processos ecológicos e dos impactos humanos no meio ambiente, orientando, então, políticas e também ações para evitar mudanças climáticas e também a nossa perda da biodiversidade. Então, a ciência, eu citei somente esses 3 âmbitos, mas nós sabemos que ela está ligada na questão tanto econômica, na questão política, né, no desenvolvimento de processos integradores que podem ali estar beneficiando, auxiliando a nossa sociedade. Então, só para vocês entenderem qual que é a importância da ciência e do método científico na nossa sociedade. Então, vamos basicamente, né, para entender quais são as abordagens do método científico. As abordagens, primeiramente, nós temos a observação. O que é essa observação, pessoal? É a coleta de dados, né? Então, eu vou entrevistar, por exemplo, uma turma do primeiro ano para saber o conhecimento deles sobre ciências. Então, o que eu vou fazer primeiramente? Você pode coletar esses dados por meio de uma entrevista, você pode coletar esses dados por meio de um grupo de alunos, que nós sabemos que depois esses grupos eles são chamados de grupos focais, né? Você pode ali, por exemplo, dividir a sala em 5 grupos, chamar cada grupo individualmente, perguntar para esse grupo e depois fazer uma pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa pelo Google Forms. Então, nós temos diversas formas de coleta de dados, desde da coleta mais tecnológica, como também a coleta de falar o que os alunos já sabem
por meio de um diálogo informal também, tá? Então, depois desses dados coletados, nós temos a formulação de hipóteses. Então eu verifiquei que 20% dos alunos não conhecem todos os planetas do sistema solar. Então, o que eu posso estar fazendo, né, para que os alunos eles conheçam o sistema solar na totalidade? É onde eu utilizo o teste das hipóteses. O que seria isso? Eu posso estar fazendo um documentário, né? Cada aluno, cada grupo vai estudar 2, 3 planetas e vai especificar as características. Eu posso estar fazendo uma maquete por grupo, desde que, né, a minha formulação de hipóteses ela seja ali propriamente realizada, de acordo com as coletas de dados, de acordo com a dúvida do objetivo proposto que eu queira desenvolver, e depois, por fim, nós temos a conclusão, tá? Então, a conclusão vai ser basicamente análise, né, de todos os resultados diante da minha pesquisa, do meu trabalho aplicado. Os alunos gostaram da maquete, os alunos gostaram de estar realizando a pesquisa, de estar criando os planetas do sistema solar. Então, basicamente, o resultado vai ser realmente se ele foi válido, se ele não foi, se ele ainda foi insuficiente, tudo bem? E dentro também, pessoal, da metodologia da pesquisa, nós temos 3 tipos de pesquisa: a pesquisa bibliográfica, a pesquisa experimental e também a pesquisa descritiva. Então, eu vou deixar esses slides depois para vocês, para facilitar bastante, né, em relação a quais são esses tipos de pesquisa. A pesquisa bibliográfica são conhecimentos prévios já publicados. O que significa isso? Você vai escrever um assunto hoje, né, ou vamos supor, hoje, na segunda-feira, e você vai em busca de alguns artigos que já foram publicados, de alguma revista científica, para você utilizar as ideias, né? Algumas, principalmente como forma de citação, que você tem que fazer um processo de citação direta, indireta, de acordo com se você for pegar algo já pesquisado. Mas a pesquisa bibliográfica, ela é isso, tá? É a busca de outros materiais que eles já foram publicados, para te servir de apoio, para te servir de reflexão. Nós temos também a pesquisa experimental, né, que ela constrói hipóteses, porém ela manipula variáveis. Então, o próprio nome já diz. A pesquisa experimental, ela experimenta algo, tá, pessoal? Ela, na verdade, testa algo que esse experimento, muitas vezes, ele é considerado até algo com um produto vivo, por exemplo. Né? Eu vou fazer, por exemplo, uma pesquisa de plantas. Então, eu vou utilizar ali uma pesquisa experimental com 10 orquídeas. Então, significa que eu estou manipulando variáveis e com o meu experimento, com as minhas análises, eu consigo construir minhas hipóteses. Nós temos também a pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva, ela vai estudar as relações entre as variáveis de um fenômeno, porém você não vai poder manipulá-la. Né? Então, basicamente, essa pesquisa descritiva, você vai descrever algo que já existe. Né? Por exemplo, tem uma turma que você já conhece essa turma, você sabe como que é o ensino de ciências, então, basicamente, você vai descrever como que esses alunos aprendem, quais as ferramentas aplicadas, você não vai colocar na prática, mas você vai descrever o que você conseguiu visualizar sem estar manipulando, sem estar testando, sem estar aplicando nenhum tipo de metodologia, tá? Nós temos também a pesquisa exploratória. Nessa pesquisa, ela vai desencadear, pessoal, um processo de investigação que vai identificar a natureza entre as variáveis do fenômeno. Por exemplo, né, você vai fazer um teste, uma análise no laboratório, e por meio dessa investigação, você vai... vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem, por exemplo, fazer um medicamento, tá? Um medicamento considerado fitoterápico, extraído um princípio ativo de uma erva, por exemplo. E essa erva, depois que você fez esse medicamento, você pode testar em diversas pessoas, 3, 4 pessoas, para verificar se realmente esse medicamento teu, né, que ele é considerado fitoterápico, ele foi realmente aceito. Tudo bem? E diante de todas as pesquisas, pessoal, o que nós temos? Geralmente nós temos que passar pelo comitê de ética. Nós temos diversas instituições que elas são um agrupamento de professores que eles analisam todos os projetos que vão para o comitê de ética. O que significa isso? Se você for manipular algum ser vivo, se você for pegar respostas de pessoas, de menores,
instituição privada, instituição pública, independente. Você tem que ter uma autorização do projeto do Comitê de Ética para que esse projeto ele seja publicado e ele seja certamente, né, utilizado com a ciência de todas as pessoas, tanto do diretor da escola, seja pública ou seja privada, mas todos têm que estar cientes que participarão do projeto de pesquisa e que esses resultados eles serão publicados, então eles serão reproduzidos. Então, dentro do Comitê de Ética, nós temos que ter esse tipo de preocupação, porque nós só podemos publicar uma pesquisa se ela for, né, publicada em séries, né, se realmente ela foi aceita pelo Comitê de Ética, tudo bem? Dentro, então, dos projetos de pesquisa que nós temos, igual na universidade, que nós temos TCC para ser escritos, nós temos artigos. Então, se você não for fazer uma publicação em uma revista, né, que tenha qualis, uma revista que tenha uma classificação, você pode fazer a sua pesquisa e não precisa passar pelo Comitê de Ética, que geralmente é essa pesquisa que eu vou estar explicando para vocês, tudo bem? Então, quais que são as etapas da pesquisa científica, pessoal? Então, primeiramente, o que nós precisamos? A escolha do tema, né? Então, a escolha do tema é primordial, porque é a partir dali que você vai conseguir construir, né, a sua forma de escrita. O que vem a ser a palavra revisão de literatura? A palavra revisão de literatura é a fundamentação teórica. Então, dentro dessa fundamentação teórica, nós temos citações, nós temos buscas de outros autores que tiveram aquela fala. Você pode fazer uma revisão de literatura em que você concorde com o autor, em que você não concorde. O passo 3 é a justificativa. A justificativa, o porquê você está estudando este tema? Né? Estou estudando o sistema solar justamente devido à preocupação dos alunos terem dúvidas entre as características de todos os planetas. Então, você vai justificar o porquê que você escolheu aquele tema. Porque você gosta, porque você tem afinidade, porque você fez alguma atividade e viram que eles tinham muita dificuldade. O quarto item, formulação do problema de pesquisa. Então, você tem que formular um problema para que ele seja respondido. Né? E qual seria esse problema? Geralmente, essa formulação do problema é uma pergunta. Né? Então, por que os alunos eles necessitam estudar aprofundadamente o sistema solar? Ponto de interrogação. Tá? Então, a formulação do problema de pesquisa é sempre uma pergunta. Nós temos também a metodologia. A metodologia vem da palavra método. Né? Então, o que significa isso? O método, como que você vai aplicar? Será utilizado o uso de maquetes? Cada grupo ele será dividido dentre 4 pessoas. Cada grupo deverá falar sobre as características do planeta, deverá falar sobre quando surgiu, quais são as temperaturas, qual que é a distância do Sol. Então, a metodologia você vai explicar por meio do método. O que você vai utilizar? Né? Um seminário, uma maquete, você vai utilizar uma aula expositiva. Então, você tem que descrever todo o método de como ele vai ser abordado. O sexto item, nós temos a análise e discussão dos resultados. Então, tudo que você, né, aplicou nesse projeto de pesquisa, você vai fazer uma análise e discussão dos resultados. Nessa etapa, você pode buscar também autores que concordam, né, com os seus resultados, autores que já aplicaram essa prática igual você fez, para reafirmar a sua análise e discussão dos resultados. E por fim, nós temos a conclusão. A conclusão, pessoal, é a relação dos resultados obtidos. Então, assim, né, qual que foi o trabalho, qual que foi o fechamento desse trabalho? Realmente, ele foi válido para a turma, realmente ele teve o seu papel significativo, as crianças se interessaram, elas gostaram de fazer, elas entenderam o processo do sistema solar. Eu estou dando exemplo do sistema solar só para a gente conseguir associar, tá bom, pessoal? Mas o tema, nós estamos aqui, né, dentre vários cursos de licenciatura e também cursos de bacharelados que vão depender, né, do tema de vocês. Basicamente, o projeto de pesquisa em si, a estrutura, todas as etapas, elas não mudam, ok? Eu só dei um exemplo do sistema solar mesmo para facilitar um pouco. Então,
Nós temos também, pessoal, outros tipos de modalidade de trabalho científico. Nós temos o trabalho de síntese. Então, o que é uma síntese? Né? Uma síntese é algo sintético, é algo a ser enxugado. Então, por exemplo, é um assunto a ser estudado, a aplicação da metodologia e, por último, as considerações finais. Então, nós temos, né, por exemplo, vou fazer uma síntese. Geralmente, uma síntese é do máximo de uma lauda, no máximo 2 laudas, e você vai sintetizar o assunto, abordando, né, a introdução, a metodologia, o que você utilizou e, por último, as considerações finais. Nós também temos o trabalho científico que é chamado de monografia. A monografia, geralmente, ela tem a partir de 40 páginas. Por quê? Porque é um tema também totalmente mais aprofundado, que você tem que fazer uma fundamentação teórica mais ampla, com conhecimentos científicos que vão prevalecer, muitas vezes, quanto mais autores forem pesquisados, mais enriquecedor vai ser o seu trabalho. Nós temos também os relatórios, né? Os relatórios de iniciação científica, geralmente, eles são desenvolvidos em instituições superiores como o PIBID, né? Alguns relatórios que nós vamos em alguns eventos, e esses relatórios, eles também têm que ser seguidos normas, né? Que muitas vezes é abordado também a introdução, a metodologia, a análise, discussão e resultados e a conclusão desse relatório juntamente com uma pesquisa descritiva, você descrevendo como que foi esse evento. Nós temos também um relatório de estágio, né? Os alunos de pedagogia aqui da Unifatesc, comumente eles realizam esse tipo de trabalho, que são postados no Moodle. Então, esse relatório ele também tem uma certa estrutura. Ele tem toda a questão da organização da documentação, depois ele vai ter todos os planos de aula. Ele vai ter primeiro, na verdade, as observações descritas, né? Que daí, na verdade, é uma pesquisa descritiva. Depois nós vamos ter todos os planos de aula que foram construídos e também a regência. Então, esse relatório de estágio, ele deve ter uma sequência, né? Que muitas vezes nós passamos para vocês ali dentro do próprio Moodle, para que vocês também possam estar cumprindo e descrevendo na linguagem acadêmica correta, né? Para que nós temos também um padrão diante de todos os relatórios cumpridos. E também nós temos a preparação da defesa e a apresentação da pesquisa. Essa preparação da defesa, muitas vezes, é chamado de TCC, é Trabalho de Conclusão de Curso. Né? Esse trabalho é um tema também que muitas vezes nós temos orientadores que orientam os alunos individualmente sobre a questão de diversos temas. Então, dentre um tema de diversos temas, né, ele acaba escolhendo juntamente com o próprio orientador e ele vai formular, então, um TCC, que, na verdade, por meio de um tema, nós vamos ter a estrutura da introdução, dos objetivos, da justificativa, da fundamentação teórica, da análise, todos aqueles passos do projeto de pesquisa que eu passei para vocês. E, por fim, também, geralmente de 15 a 20 minutos, nós temos o período da defesa. Né? Então, o que significa defesa? Você vai descrever, você vai justificar e você vai reafirmar tudo que você escreveu até ali. Então, muitas vezes nós temos bancas, né, que acabam questionando, né, sobre a questão da veracidade dos fatos, não pode ter a ocorrência de plágios, que é muito importante, né, pessoal? Então, é igual a questão da tecnologia que eu estava falando para vocês, né? Basicamente, a tecnologia é uma ótima associação, só que ela acaba também tendo mais consistência e clareza diante dos fatos, né? Qualquer programa que nós temos aí que eu coloco ali, eu já posso estar localizando o plágio. Então, a gente tem que ter sempre esse certo cuidado. Então, eu trago aqui para vocês, né, Marconi e Lakatos, que eles falam assim, que o método científico ele é um processo de pesquisa que segue uma determinada sequência de etapas, né? Aquelas etapas que eu fui falando para vocês, explicando. Além disso, pode ser definido também como uma maneira ou conjunto de regras básicas empregadas em uma investigação científica com o intuito de obter resultados mais confiáveis quanto for possível. Então, basicamente, quando nós temos um tema, né, e nós se aprofundamos nesse tema, nós buscamos em si, né, resultados confiáveis. Então, muitas vezes eu vou ter ali um certo
um certo avanço diante do meu conhecimento científico, justamente por quê? Porque eu vou me aprofundar num tema. Então, eu vou ler tudo sobre aquele tema, eu vou trazer uma bagagem crítica, algo que vai favorecer uma ampliação do meu conhecimento científico. Isso que o método da pesquisa do trabalho científico traz para nós, tudo bem? Eu vou indicar alguns filmes aqui para vocês também, tá? Que nós temos principalmente esse livro aqui, ó, da metodologia científica. Esse livro, ele fala também sobre a questão das normas, né? Da questão de como que o avaliador, como o produtor, ele pode estar escrevendo. Então, nós temos também algumas análises dentro da nossa própria estrutura, né, de pesquisa, que como pode ser desenvolvido, como eu posso desenvolver uma introdução, como eu posso desenvolver um objetivo. Então, esse livro aqui, ele traz bastante e é bem significativo. Esse filme também, que eu passei aqui para vocês, não sei se vocês já assistiram O Óleo de Lorenzo, é para falar um pouquinho sobre essa questão da concepção da ciência, né, do surgimento da ciência. Qual foi a importância? Se vocês não assistiram, assistam esse filme, né, ele é considerado assim um filme de grande significado, porque ele traz a descoberta da ciência em si, né? Então, é a descoberta de um medicamento que ele provoca uma cura, né, em uma criança que possuía degeneração no cérebro. E essa doença levava pacientes à morte em no máximo 2 anos. Então, a gente teve uma descoberta da ciência, assim, fantástica. Né? Então, isso aqui é bem para falar sobre essa questão da concepção, né? O que é a ciência juntamente com o conhecimento científico, tudo bem? Então, basicamente, o livro, né? As referências, né? Que nós utilizamos ali na nossa apostila. E agora eu vou conversar aqui com vocês, vou ver se vocês forem ter dúvida, for tendo dúvidas, também podem ir falando comigo. E eu vou passar para vocês também a lista aqui de chamada. O meu contato na rede social, quem quiser, quem tiver interesse também, né? Comecem a me seguir lá. E eu estou à disposição de vocês. Já vou colocar para vocês, então, pessoal, o link da chamada aqui, tudo bem? E daí eu vou voltando aqui e já vou respondendo as dúvidas de vocês, tudo bem? Então, segue aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Pessoal, então vocês podem estar respondendo, por gentileza, tá? Pessoal, tudo bem? Desculpa, caiu aqui. Voltou para vocês? Voltou, pessoal? Pessoal, tudo bem? Voltou? Vocês receberam a lista? Ai, que bom. Então, é porque a gente teve aqui uma estabilidade da internet, tá? Mas eu vou voltar aqui a falar com vocês. Falei sobre a questão do TCC. O TCC, basicamente, é aquela estrutura que eu mostrei para vocês, aqueles passos, tá? A aula, definitivamente, ela ficará gravada, tudo bem? Nós também estaremos colocando para vocês, disponibilizando todo o material com os slides, tá? Tatiana, muito obrigada. Tá? Muito obrigada pelo elogio, agradeço. Se vocês forem tendo mais dúvidas, agradeço aqui a Gilmara Silva, que falou da questão da aula, gostei muito da aula, porque isso também é muito importante para os professores, tá bom? Esse feedback, realmente se a aula ela foi válida. O nome do filme eu mando sim, tá? É Óleo de Lorenzo. Óleo de Lorenzo, mando aqui para vocês, tudo bem? Pessoal, só me dá um ok, por favor, se vocês estão conseguindo assinar a lista. Eu estou olhando aqui, por enquanto ninguém tem mais dúvidas, mas se vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir me falando,
tá? Estou à disposição de vocês, tudo bem? Atualizem a página, por favor. Oi, Daniele, muito obrigada, tá bom? Obrigada, vou até tirar uma foto aqui para a gente deixar até registrado. E eu estou aqui presente. O Magrão, eu mandei eu mandei a lista aqui para vocês, tá? Vou mandar aqui novamente. O curso de pedagogia vocês farão um TCC, tá bom? Oi, Aline. Obrigada, Aline. Deixa eu colocar aqui. No APA é para colocar as páginas. Isso mesmo. Tá? É que eu não sei que curso você está falando, mas sim, tá? No curso de fono, vocês estão falando da APA? Então, na verdade, eu sou tutora do curso de pedagogia, né? Mas eu dou essa disciplina para todas as licenciaturas. Porém, essa questão do curso de fono, de TO, vocês vão ter que perguntar geralmente ali pro tutor de vocês, tá bom? Mas acredito, Aline, quem perguntou? Deixa eu só perguntar aqui. O curso de fono é TCC? Mas vocês podem estar perguntando para a tutora de vocês, tudo bem? Aí, Onete, você também pode perguntar ali para a sua tutora, que daí eles conseguem live nós estaremos disponibilizando, tudo bem? Ó, segue a lista, então, pessoal. Então, eu vou dar tchau para vocês. Muito obrigada pelos elogios, muito obrigada pelas questões. E eu vou ter uma nova live agora, daqui a pouco. Por isso que eu vou acabar já saindo, tá? E daí, qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição de vocês. Obrigada, tá? Um grande abraço e os slides estarão indo para vocês, tudo bem? Obrigada, Kátia. Obrigada pelo horário, para mim também ótimo, tá bom? Sandra, tchau, um beijo para todos. Boa semana para vocês.